Por que o Scrum não funciona na minha empresa? Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School, e o meu objetivo aqui é te ajudar a ter um diferencial competitivo na sua empresa por meio da agilidade. Bom, no vídeo de hoje é uma pergunta bem frequente que eu tenho nos eventos, pessoas novas que eu vou conhecendo e também conteúdos que eu vou me deparando aí dentro das redes sociais, que dizem assim, Então eu me deparei com um post recentemente, no qual o rapaz falava assim, por que o Scrum não funciona na minha empresa? E ele discorria lá sobre o estudo de caso ali dele. E eu resolvi então trazer para vocês 4 motivos do porquê o Scrum não funciona na sua empresa. Vamos lá? Primeiro motivo, pessoal, é que o Scrum não funciona na sua empresa porque realmente o teu produto, o teu ambiente, a tua solução ali, o Scrum não é realmente a ferramenta mais indicada. Como assim, Rodrigo? É isso mesmo? O Scrum, pessoal, ele não vai tentar ser a bala de prata que vai tentar solucionar todos os problemas possíveis e imagináveis. Então, quando que o Scrum não é uma ferramenta indicada ali para solucionar o teu problema, Quando você tem um ambiente de total incerteza. Então, um exemplo disso é um ambiente de service center ali, no qual vamos dizer assim, o teu time ele tem que estar pronto para receber chamados de outras equipes ou de outras pessoas e responder aqueles chamados. Nesse caso, pessoal, a gente não tem como ter um planejamento prévio das coisas. O Scrum ele não vai ser a ferramenta mais indicada. Então, como que você vai planejar uma sprint, sendo que o seu time ele só tem que ficar esperando pessoas ligarem, por exemplo, para fazer algum tipo de chamado, algum tipo de resposta a uma entidade externa. Assim. Quando você tem esse tipo de cenário, é um cenário de total incerteza com relação ao escopo, o mais indicado é uma ferramenta como o Kanban, construído sobre uma base de Lean. Eu, por exemplo, me utilizaria muito dessa solução para esse tipo de problema. O Scrum, então, ele não é a solução mais indicada, ele não é a ferramenta indicada para todo tipo de cenário. Um cenário de extrema incerteza como esse, é mais interessante você utilizar uma ferramenta diferente também. Então, o primeiro motivo o Scrum ele realmente não é a ferramenta mais indicada pelo tipo de problema que você tem. Aí eu estava no Meetup. O Meetup foi até aqui na Agile School e aí um rapaz ele falou assim, numa das discussões, ele falou assim, não, na minha empresa o Scrum não funciona porque a gente tem muita incerteza no meio da sprint ali, vem um gerente e coloca outro trabalho para a gente fazer ali, a gente tem um monte de bug de produção ali, um monte de coisa vem e interfere a sprint, então por isso que a gente está migrando para o Kanban. Aí um pequeno sinal de alerta ali, E aí por isso que a gente vai para o segundo tipo, para o segundo motivo porque o Scrum não funciona na sua empresa. É porque você está rodando o Scrum de uma maneira zumbi, de uma maneira disfuncional. A gente tem aqui na Agile School aqui até um bannerzinho, a gente tem camisetas aqui, contra o Scrum zumbi. E esse tipo de justificativa, por exemplo, desse rapaz, soa muito como que ele está com um cenário zumbi ali de Scrum, de execução do Scrum, e ele está querendo abandonar o Scrum, falando que o Scrum não funciona na empresa dele. Pessoal, vamos lá. Se você tem uma sprint que ela está sempre sendo interferida, ela está sofrendo interferência de outras pessoas externas, de outros gerentes, será que esse mesmo é o caminho? Será que a gente sabe que cada empresa tem a sua restrição ali, mas se a gente tem o objetivo de atingir um resultado de negócio ali, a criação de um produto, e eu tenho a interferência de outros gerentes de outros departamentos, isso vai me impedir, isso vai me bloquear, isso vai atrapalhar o meu time ali, a minha iniciativa de chegar naquele resultado que eu estou buscando. Isso fere um dos valores do Scrum, que é o foco. Se eu tenho, por exemplo, tracei um objetivo para essa sprint e eu tenho vários bugs de produção que não me deixam chegar naquele objetivo, a questão não é a gente tratar a causa raiz, não é ver por que a gente está tendo tanto bug de produção. Não estou falando que o Scrum vai eliminar todo e qualquer bug de produção, mas eu não consegui trilhar um plano por causa de bugs de produção. Me parece que o teu produto está de baixa qualidade. Aí, ao invés de eu tratar um produto, a qualidade do meu produto que é baixa, eu vou querer mudar o Scrum, eu vou querer ir para um Kanban. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer bug mais rápido no Kanban? Então eu vejo assim, uma imaturidade muito grande nas implementações, que é isso que a gente chama do Scrum zumbi. E daí as pessoas estão querendo fazer o quê? Falando que o Scrum não funciona para eles e querendo migrar para uma outra solução.
E daí tem N, cara, Scrum Zumbi tem de tudo, cara. Tem Scrum Master que é gerente de projeto, que é mandar no time. Tem Scrum Master, tem time que não tem Product Owner. Tem líder que participa da planning e obriga o time a ter determinada velocity, determinada tipo, né, quantidade de story points. Tem time que não se engaja, né, que participa da Daily Scrum no celular. Tem de tudo, cara. É por isso que eu tenho dentro do Instagram da Agile School um destaque ali dos meus stories que chama Scrum Mythbusters, né, que eu vou desmistificando ali, eu vou quebrando essas disfunções e esses mitos que as pessoas têm, que é o Scrum que a gente chama de zumbi, assim, né? Que é rodar o Scrum de maneira incorreta. Então o segundo motivo é esse. Pessoas que rodam o Scrum da maneira totalmente disfuncional e incorreta e falam que o Scrum não funciona para eles, para a empresa deles. Terceiro motivo, pessoal, isso é para pessoas que estão começando ou empresas, né, que estão começando a implementar o Scrum agora, que é o quê? A dificuldade da mudança de chave, da mudança de mindset. Isso é muito, muito importante. Então, o Scrum não funciona na minha empresa, por quê? Porque as pessoas não conseguiram ainda mudar o mindset. Por exemplo, na questão de proatividade e auto-organização. Então, nós precisamos, né, isso faz parte inerente ao framework Scrum, que as pessoas do time Scrum elas se auto-organizem, elas tenham condições de se auto-organizar. Isso diz respeito à própria pessoa ter a proatividade, a própria pessoa em colocar a sua voz, né, em fazer as coisas acontecerem, e também, que é uma questão muito importante, é a própria liderança da empresa estar confortável e permitir com que essa auto-organização aconteça. Muitas vezes nós vemos em empresas que o Scrum não funciona, por quê? Porque líderes querem manter ainda o comando e controle. Eles querem saber de tudo, ter total consciência e conseguir mandar e determinar como as coisas devem acontecer. E não é assim que a liderança se porta dentro do Scrum. A liderança dentro do Scrum ela se porta de uma maneira que a gente chama de liderança servidora. É uma outra forma de agir, é uma outra forma de atuar. Então eu vejo que empresas falam que não conseguem ter sucesso com o Scrum, ou não conseguem, o Scrum dá errado ali para eles, não funciona para eles, porque eles têm uma dificuldade em mudar a chave, em mudar o mindset, em olhar de uma maneira diferente, né? Por exemplo, o Scrum ele não vai partilhar, por exemplo, da ideia de escopo e prazo fixo, rígido. Isso não vai existir dentro do Scrum. É uma outra forma de pensar, pessoal, é entender que num cenário complexo isso não é efetivo, né? Muitas vezes a gente vê até pessoas, os líderes querendo se enganar com relação a isso. O Scrum não dá certo para mim, eu quero voltar para o paradigma anterior lá que eu tinha mais previsibilidade, eu tinha mais controle, né? Controle, né? Você ter, por exemplo, uma data fixa ali escrita no papel é um controle que você tem, é a certeza que você precisa? Será que isso não é uma forma somente de você se enganar como um líder? Então fica o questionamento aí e a provocação para você. E por último, pessoal, o quarto motivo que eu vejo que o Scrum não funciona para algumas empresas é que as pessoas não têm a paciência necessária, né, de entender que os processos de mudança eles levam tempo. O Alfred Pennyworth ele fala a seguinte a frase, né, vai piorar antes de melhorar. É saber que os processos de mudança, e muitas vezes o Scrum para uma empresa, para o seu time, ele é um processo de mudança. É uma mudança organizacional, a gente acabou de falar de mudança de mindset. Então é uma mudança que as pessoas precisam ter e toda mudança ela leva tempo para acontecer e muitas vezes ela vai ser, né, aquela curva J da mudança. Né? A gente vai ter o quê? Uma perda de performance inicial antes da gente ter a melhora. Então, inicialmente, o seu time ele tende a piorar, por quê? Porque não sabe ainda, está se adaptando, está conhecendo, está aprendendo as coisas ainda. Né? O Scrum ele vai implementar formas do seu time se integrar mais, do seu time ter um pouco mais de integração entre si. Então haverão choques, haverão dificuldades ali de trabalho, de conhecimento que está sendo desenvolvido entre os membros do time, cooperação e etc. Ou seja, vai piorar antes de melhorar. Faz parte do processo de mudança. E aí muitas vezes quando a gente entra nesse vale aqui, né, quando a gente entra nessa perda de performance, as pessoas falam assim, o Scrum não funciona pra gente, então vamos abandoná-lo. Então às vezes a falta de paciência em seguir o processo ali, né, em saber que essas mudanças, as pequenas mudanças evolutivas do Scrum, né, vão fazer você ter o ganho de performance ali no médio e longo prazo. Ok? Então esses foram os 4 motivos
porque o Scrum não funciona para algumas pessoas, ou nos argumentos das pessoas ali, né? Por que o Scrum não funciona nas suas empresas. Então o primeiro é um ambiente de total incerteza, em que realmente o Scrum não vai ser a ferramenta indicada. No segundo, são aquelas empresas que rodam o Scrum de maneira disfuncional. Então a questão é, cara, vamos nos capacitar e vamos melhorar essa implementação, vamos realmente executar o Scrum como ele é. Em terceiro, são empresas que precisam ainda fazer uma mudança, né? Empresas e pessoas, né, que precisam fazer uma mudança de mindset, saber que a forma de se pensar ela é diferente e aí conseguir virar essa chave. E por último, aceitar que é um processo natural a gente ter uma pequena perda de performance para que depois a gente atinja resultados maiores. Então conseguir aceitar esse tipo de coisa, permanecer, perseverar, né? Evoluir constantemente para que a gente tenha os resultados acontecendo. Ok, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Então, por favor, comentem, se inscrevam, né? Interajam com a gente aqui para a gente saber se isso está sendo realmente um conteúdo de valor para você. Não se esqueça também de seguir a gente em outras redes sociais que você deseja. Então a gente está no LinkedIn, né, Agile School Brasil. A gente está também no Instagram, a gente, né, posta conteúdo diário ali, né, agile.school. Então siga a gente aí, estejam próximos, comentem, interajam para que a gente esteja essa proximidade, beleza? Esse foi o conteúdo de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e até mais.